Oi, meus amores, Fernanda Morena aqui novamente. Hoje eu vou mostrar o que vocês precisam saber para fazer um bolo artístico perfeito e ganhar até 10 mil reais por mês. Bom, quem já fez curso comigo aprendeu muito do que eu vou falar aqui hoje, mas sempre tem algo novo, que a gente está sempre melhorando, sempre revisando esse conteúdo e aprofundando, né? E nós vamos sempre ali nos aprimorando e trazendo mais coisas para vocês. Bom, eu sou chefe confeiteira, meu trabalho é uma referência aqui na minha região. Eu tenho uma carteira de clientes que só cresce, além de clientes fidelizados, dou aulas, workshops, mentorias. Isso tudo eu conquistei porque eu levo muito a sério todos os processos, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha caminhada, né, dentro da confeitaria. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os princípios para ter um bolo perfeito, tá? E o que você precisa para conquistar segurança e sucesso no seu trabalho, no seu ateliê. Bom, mas o que é um bolo perfeito? É um bolo rentável, que agrada a clientela e fideliza, né, o cliente, não só pela estética, mas também pelo sabor e principalmente pela dedicação que você dá ao seu cliente no pré e no pós-venda, né, na abordagem que você dá com ele e na dedicação do projeto em si, né, do bolo em si. Então não basta fazer um bolo só bonito, ou só gostoso, ou ter as duas coisas e você não conseguir ali fidelizar o teu cliente, cuidar do teu cliente, né? O seu trabalho começa e termina no escritório, né? E no pós-venda, não na cozinha. Então, teu trabalho não começa e termina na cozinha. É necessário ouvir o cliente, executar os seus anseios, né? Na massa, no recheio, na decoração. E, é claro, coroar o teu trabalho aí com uma entrega pontual, depois você perguntando um feedback para o teu cliente, né? Então, o bolo perfeito precisa, sim, de técnica, na hora do preparo, no estudo das massas, nas ganaches, nos recheios, mas ele também precisa ter por trás um chefe que atende o cliente, que cativa esse cliente. Então é isso que eu quero falar com você hoje, né? As bases técnicas para um bolo perfeito, os princípios técnicos para o bolo perfeito e a importância de saber vender. Mas eu sei que você deve estar pensando aí, Fê, eu vou saber fazer um bolo perfeito só assistindo um vídeo de YouTube. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Um bom chefe de cozinha, ele está sempre em busca de novos conhecimentos, ele está sempre pesquisando, está sempre ouvindo os colegas de profissão, está sempre estudando ali para a gente, né, criar um arcabouço mesmo, assim, uma quantidade de conhecimento que pode ser interessante para a gente, que a gente pode melhorar sempre mais. Se você for olhar, por exemplo, no meu histórico de busca do Instagram, 80% aí é sobre bolos, sobre técnicas novas, sobre gerenciamento, né, sobre aquilo que eu posso aprender cada vez mais, né? Então eu já aprendi dicas valiosas em videozinhos de 2 minutos e eu sempre busco adaptar tudo aquilo que está sendo falado para a minha realidade, né? Reter aquilo que vai realmente funcionar para mim e tirar aquilo que não funciona para minha realidade. Então, a primeira dica que eu dou como confeiteira é: seja curioso, nunca para de estudar. Então, talvez nesse vídeo aqui tenha alguma coisa que você possa estar errando aí na sua cozinha, coisinhas que são princípios, que são fundamentos para a gente ter um bolo perfeito. As dicas que eu vou dar nesse vídeo sobre execução e abordagem de cliente já foram usadas não só por mim, como pelos meus alunos, e eu estou sempre dando apoio para eles, tirando as dúvidas, como as que eu vou dar para vocês hoje, tipo um bolo, né, que a gente já tem técnica para colocar ele no forno, ele sair reto do forno e dar menos trabalho no final da execução. Então vamos lá, vamos para a parte boa do vídeo, que é aquilo que a gente quer realmente ouvir. Primeiro a gente precisa falar do básico, né? Sobre o básico de todo bolo. Qual é o básico de todo bolo? É a massa. Qual foi o erro que eu cometi no início da minha jornada? Bom, eu fazia bolos conforme o meu gosto, né? E aqui a gente já vai falar de duas coisas, né? Tanto da massa
quanto da importância do atendimento, né, e do feedback, do pré e pós-venda com o cliente, né? Então, quando eu fazia os meus primeiros bolos, eu fazia de acordo com o meu gosto. Como é que é o gosto da Fernanda aqui de bolinho? Eu gosto de um bolinho mais sequinho, né, que sem muita umidade, que eu consiga sentir a textura da massa, a diferenciação com os recheios e tudo mais. Mas aqui para minha região, as pessoas gostam de um bolinho mais úmido, né? Bem úmido, com bastante calda. Então, eu tive que ficar atenta a essas questões. Então, no comecinho da minha carreira, o que eu fazia? Eu fazia o bolo, né? Enviava para o meu cliente, fazia a entrega tudo bonitinho. E depois, eu tinha o cuidado de ir no meu cliente e perguntar para ele. Fulano, como é que ficou o bolo? Você gostou? Como é que foi a sua festa? Parabéns pela sua festa. Fazia todo um discurso bacaninha ali com ele e sempre perguntava o feedback. E aí eu fui ouvindo os feedbacks de algumas pessoas e aí alguns diziam, Fê, tá perfeito, é isso mesmo, mas muitas no começo diziam, não, Fê, tá seco, não era bem isso que eu estava esperando, eu gosto de um bolo mais úmido. No começo é comum a gente receber uns feedbacks mais negativos mesmo. A gente tem que ter calma e sempre trazer melhoria para o teu cliente e ouvindo o teu cliente, né? Talvez até antes de fazer a venda para ele. Como é que você prefere o seu bolo? Gosta dele mais úmido? Gosta dele mais sequinho? Como é que você gosta do bolo e tudo mais? Então, tentar não trazer apenas o teu gosto pessoal e entender o que a tua clientela realmente quer, né? Então, talvez seja interessante fazer algumas perguntas, né, antes da venda, e caso isso não tenha acontecido, no pós-venda também, perguntar como é que foi a festa, como é que foi o corte do bolo, se eles gostaram, tudo isso de uma maneira muito delicada, sem perturbar o cliente, para você tentar entender aí qual é a preferência da tua clientela e aí começar a ajustar o teu produto para aquilo que o teu público-alvo realmente quer, né? O que ele realmente, qual realmente é a expectativa dele. Então, eu tenho esse cuidado de sempre estar junto do teu cliente no pré-venda, no pós-venda, para saber se como ele quer que você execute o bolo, certo? E depois de executado, se alguma coisa ficou fora daquilo que ele estava esperando, para você poder ajustar. Não adianta também só ouvir o feedback, ficar chateado, emburrado e não fazer nada com relação a isso. Ouve o teu feedback com muito carinho e adapta, né, o que for possível de adaptar. É lógico que existem questões que são gostos bem pessoais, que aí realmente a gente não tem como adaptar para geral, né, para o teu público geral, mas você consegue, aquilo que você está ouvindo mais de feedback de muitos clientes, você consegue perceber como um gosto mais geral do teu nicho, né, da tua parcela de clientes que tu queres atender. Então, ouvindo esse feedback, é importante depois fazer os ajustes do teu produto em si. Mas com relação à massa, vamos lá, o que eu errava muito na massa? Fora deixar esse bolinho seco, né, que eu gosto mais, eu gosto desse bolinho com menos umidade, né, que eu sinta realmente o sabor da massa, a textura da massa. Tinha um erro que eu cometia no comecinho da minha carreira, que era com relação à quantidade de líquido, né? A gente trabalha aqui com bolos em pasta americana, né? E esses bolos em pasta americana, eles precisam que essa massa ela tenha um pouco mais de sustentação, tá? Então, no começo, eu fazia o meu bolo da forma como me ensinaram o meu primeiro bolo, né? Ovo, manteiga, açúcar, leite, ovos e fermento. E aí, o que eu comecei a receber de feedback? Olha só a importância do feedback novamente. Na hora de cortar esse bolo ficava um pouco quebradiço, então as fatias não saíam tão bem como queria, até porque tinha ganache. Então, para cortar a ganache, eu preciso de um bolo mais firme que sustente essa força, essa pressão que eu vou colocar na faca. Então, eu fui estudar, saber o que é que poderia deixar o meu bolo. Era tão fofinho, mas por que ele estava tão frágil, né? Então, eu descobri que o líquido ele vai enfraquecer um pouco esse véu de glúten que a gente vai formar na massa a partir da farinha de trigo, né? Vai enfraquecer e fazer com que esse bolo fique super fofinho, ele vai dar uma crescida, vai ficar super fofinho para bolinho de café da manhã, maravilhoso. A gente pode adicionar aí bastante líquido,
Lógico que se a gente passar do ponto aí, a gente vai ter um bolo mais cremoso, né? Tudo na confeitaria é uma questão de química e de balanço, né? Mas aí eu tinha um bolo super fofinho, mas que ele não era resistente para um bolo de pasta americana. Então, no bolo de pasta americana, a gente vai evitar excessos de líquido, correto? Então, talvez o ideal aí para um bolo de pasta americana amanteigado seja uma proporção de 50 gramas de manteiga para 50 gramas de açúcar, para 50 gramas de ovos, que dá mais ou menos um ovo, para 50 gramas de trigo, mais o fermento, e aí deixar de ladinho aí o líquido. Você pode fazer o teste aí, você vai ver que você vai ter um bolo levemente mais firme, mas também muito saboroso e que não vai quebrar o corte, ele segura mais o corte. Então, uma dica que eu dou para vocês na massa, né, como princípio da massa para bolos de pasta americana, é evitar excessos de líquido, não fazer um bolo tão fofinho. Então é isso, com relação à massa, evitar excesso de líquido, tá? Pra gente não ter um bolo tão fofinho. Então evitar esse bolo ficar muito fofinho, porque na hora do corte a gente vai ter uma dificuldade aí. Na hora do recheio, gente, uma dica que eu dou pra vocês. Cuidado com o ponto, que era uma coisa que eu errava demais, né? O que eu achava? Que mexer ali, mexer, eu tinha que chegar no ponto que eu quero que ele fique, na massa, ali na panela, tá? Então, tirem do ponto um pouco antes daquilo que vocês desejam, né? Então, um ponto bom para recheio é quando ele estiver ali em forma de um mingauzinho, parecendo um mingauzinho de maisena, e você levanta a colher, ele vai cair em bloquinhos, mas bloquinhos menores, não blocos grandes, vai cair em bloquinhos menores e fazer leves montinhos, tá? Mas que se dissipam logo em seguida, tá? Então, evitem desse recheio ficar muito firme, porque na hora... Um carro de som. Tá sendo com emoção esse vídeo. Então, na hora de fazer esse recheio, evitem dele ficar muito, muito durinho e para que ele fique mais macio na hora de passar. Senão, se você deixar ele muito durinho, na hora de passar ele vai arrancar todo o seu bolo e você vai ter muita dificuldade. Eu lembro que eu tinha que usar calda na colher para poder espalhar esse recheio, porque eu deixava ele muito duro. Outra coisa que vocês podem errar no recheio é a quantidade de recheio que vocês fazem para um bolo só. É muito importante vocês terem as fichas técnicas de vocês. Nas fichas técnicas, vocês vão saber exatamente quanto uma lata de leite condensado, por exemplo, rende de recheio. E se vocês pesarem os recheios em cada um dos bolos de acordo com cada diâmetro, vocês vão saber exatamente quanto de recheio vocês vão precisar em cada bolo, independente do tamanho dele. Então, um bolo de 17 centímetros, vou precisar de 1 quilo de recheio. Então, cada camada de recheio vai ter quantos gramas? Então, vocês fazendo toda essa pesagem, essas fichas técnicas, vocês vão saber exatamente a quantidade de recheio que vocês vão precisar, não vão fazer recheio em excesso e vão evitar o desperdício aí no ateliê de vocês. Então, façam as fichas técnicas, que elas são importantes para massa, para recheio, para ganache, para decoração, para tudo. Tá? Então, fichas técnicas são importantes para vocês não terem excesso de recheio. Esse recheio fica na geladeira, ele vai cristalizar e aí é um prejuízo para o teu ateliê, tá bom? Dentro da ganache, a ganache é uma coisa que perturba muito, não foi a cadeira, tá, gente? Perturba muito o juízo do confeiteiro quando tá começando. Então, o que eu fazia? Eu usava chocolate ao leite, né? E aqui para minha região, que é muito quente, o chocolate ao leite ele acaba ficando muito frágil, né, na hora do recheio. Então, use um chocolate meio amargo, tá? Na hora de fazer a sua ganache, você pode usar para fazer a ganache creme de leite, água, leite, até chantilly, dependendo do que você quer fazer. Se for um recheio, se for uma ganache mais aerada, né, mais lisa, você pode usar até chantilly, por exemplo. Dá para usar. Qualquer coisa líquida você consegue fazer uma boa ganache, tá bom? Mas aí a dica que eu dou é usar o chocolate meio amargo. Pode ser um fracionado, se você quer uma ganache mais para decoração. Pode ser o nobre também, se você quer usar aquela ganache também como uma parte
vamos dizer assim, de comer mesmo, do recheio, uma coisa que seja bem bacana, uma cobertura, inclusive, que não use pasta americana, você pode usar uma ganache aí de chocolate nobre. Outra dica que eu dou com relação à ganache, tá? É que vocês tenham cuidado na hora de fazer essa ganache para o bolo de vocês não estarem muito gelado, tá? Se ele tiver muito gelado, o risco de rachar a ganache é bem alto, tá? Então, deixem o bolo de vocês frio para facilitar na hora de passar a ganache, mas não muito gelado, porque ele vai fazer com que esse chocolate fique muito duro, muito tenso, e ele vai acabar rachando com o movimento natural do bolo. Então, bolo aí apenas frio, nada desse bolo muito gelado, tirado da geladeira, depois de passar a noite todinha na geladeira, tirar imediatamente e já fazer a ganache. Então, espera descansar um pouquinho. Se o bolo couber até dentro do micro-ondas, pode colocar 1 minutinho. Se não couber, deixa ele descansar um pouquinho, tá bom? E aí você vai e procede com a ganache, que aí você não vai ter problema dessa ganache ficar rachando. Então, se tua ganache fica rachando aí muito, já sabe que talvez seja porque o teu bolo tá muito gelado na hora de fazer a ganache, ok? Com relação à decoração, um princípio super básico aí para você ter uma pasta americana sem rachar é não fazê-la muito grossa, nem muito fina, uma espessura boa aí de pasta americana, que eu tô cercada aqui de bolo, gente, cercada de bolo. É uma pasta de mais ou menos 2,5, 3 milímetros no máximo, tá? Pra gente não deixar ela muito grossa, porque na hora que a gente vai cobrir o bolo, a primeira coisa que faz é rachar aquela parte da quina, tá? E na hora de quinar também vai ter muita sobra de pasta. Então não façam uma pasta muito grossa, porque isso vai dificultar muito o serviço de vocês na hora de cobrir esse bolo, na hora de tirar as preguinhas e na hora de fazer a quina, tá? 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros, tá ótimo. Se fizer muito fina na hora de quinar também, ela vai fazer o sombreado da ganache, vai dar para ver a ganache se ela tiver muito fina. Lembrando que a perfeição do teu bolo, ela tem que vir lá do teu forno. Então, o bolo sai do forno reto, o bolo é recheado reto, o bolo é ganacheado reto e, por fim, ele é coberto. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a pasta americana, ela não esconde defeitos, ela mostra defeitos, tá bom? Então, se você faz um bolo, faz a ganache, bem que tá um pouco, tem uma dobrinha aqui, mas na hora que eu botar a ganache, a pasta americana, eu faço uma pasta um pouquinho mais grossa e vai esconder. Ledo engano. Você vai ter dificuldade na hora de cobrir porque a pasta está muito grossa e ela vai mostrar o defeito de qualquer maneira. Então, quando terminar a ganache, garanta que o seu bolo já esteja retinho, tanto nas laterais quanto na parte de cima, vamos dizer assim, na tampa do bolo, tá bom? Porque aí na hora que você colocar a pasta americana, ela não vai mostrar defeito nenhum, porque seu bolo já está perfeitinho, lindo e maravilhoso, como a gente ensina no nosso curso, como fazer essa ganache super, super lisa, tá? Então, tenham esse cuidado, não tentem disfarçar defeitos do bolo de vocês com a pasta americana. Outro erro aí na hora da decoração é usar a pasta americana para tudo. Olha, a pasta americana, ela serve basicamente para cobrir bolo. Na hora de fazer moldes, a gente vai usar uma misturinha de pasta americana com massa de flores. Para algumas outras, para tecidos comestíveis, por exemplo, a gente vai usar massa elástica ou pasta de flores. Enfim, a pasta americana, ela vai ficar basicamente aí pura para cobrir bolos, tá bom? Então não tentem usar a pasta americana em decorações, porque ela não fica tão delicada, ela não tem firmeza e ela não tem elasticidade suficiente para fazer um laço bonito, por exemplo, fazer um laço bem, que pareça bastante tecido. A pasta americana ela não é ideal para isso, para fazer um laço bem bonito, que pareça um tecido bem fininho, com bastante dobrinhas. A gente vai usar aí a massa elástica ou a massa para flores, tá bom? Então, outro errinho seria usar a pasta americana para tudo aí na tua decoração. Então é isso, meus amores, eu agradeço muito por vocês estarem aqui, a gente ter essa conversinha. Lembrem-se sempre de pegar o feedback do cliente de vocês, atender com carinho, entregar pontualmente.
ter esses cuidados com os clientes de vocês, aquele cliente que fideliza, sempre tratar ele, né, com amor e carinho, sempre tratar ele, às vezes a gente não está conseguindo encaixar mais um bolo, mas aquele cliente que é mais fidelizado, a gente dá um jeitinho de empurrar, não que a gente não dê com todos, né, lógico, mas a gente tem um carinho especial para aqueles clientes que vão ficando, e aí você tratando esses clientes com muito carinho, todos eles vão ficando, todos eles vão virando o teu cliente fidelizado, né, então tenha sempre o cuidado, né, com o cliente, porque, como eu vou falar mais uma vez para vocês, o trabalho do confeiteiro, ele não começa e termina na cozinha, ele começa e termina no escritório, ele começa e termina no atendimento, tá? Então, atendi o meu cliente, entendi bem aquilo que ele quer, tá? Deixei tudo escritinho, tudo confirmadinho, confirma recheio, confirma tudo bonitinho com o teu cliente antes, para saber exatamente paleta de cores, qual é a cor, porque às vezes o cliente fala, eu quero azul, mas qual azul? Tem uma gama enorme de azul. Então, se às vezes ele quer um azul Tiffany, né? Mas aí ele vai e fala que ele quer um verde água, porque parece. Tem esse cuidado de bater com ele as cores. Vai lá na Pantone, procura a cor. É essa cor que você quer? É essa cor que eu quero. Então, porque ele vai ver que você tem esse cuidado de saber nos mínimos detalhes aquilo que ele quer. Tá? Depois que fez, executou o bolo exatamente como o teu cliente quer, não tenta fazer aí emenda, não consegui fazer isso, vou fazer outra coisa sem informar o meu cliente. Então, alguma coisa não está saindo conforme, confirma com ele antes, olha, essa estrutura aqui não está funcionando bem com o teu bolo, será que a gente não poderia substituir por isso, isso, isso? E aí o teu cliente vai dar o ok, ou ele vai mudar o modelo, e aí juntos vocês vão construir uma experiência de valor para o teu cliente, né? Ele vai entender que você se importa com os detalhes que ele colocou no bolo. Fez o bolo, fez uma massa firminha, por quê? Uma massa boa, que não vai esfarelar na hora do corte, porque a experiência, né, do bolo para o cliente, ela é completa, ela funciona também na hora de cortar, ele não quer ter trabalho na hora de cortar esse bolo, ele não quer que esse bolo comece a despedaçar lá, então tem cuidado aí para você estar fazendo uma massa que suporta uma pasta americana, que suporta uma ganache, que suporta um corte com ganache, porque um corte com ganache é um pouco mais complicado, você tem que botar uma certa pressão aí no corte, tá? Então tem cuidado com a tua massa, tem cuidado com os recheios não ficarem muito duros, porque na hora de cortar eles vão separar do bolo, não vai ficar esteticamente bonito. Tem cuidado também com essa ganache para ela não rachar, para ela ter o grau de firmeza que ela precisa, nem muito dura, nem muito macia, porque o bolo, quando ele vai entrando em temperatura ambiente, ele vai ali movimentando dentro da ganache, e se essa ganache estiver macia demais, ele vai fazer barriguinha mesmo com a ganache, então a ganache precisa ter um grau de firmeza, daí que a gente usa o chocolate meio amargo, mas ela não pode ser muito dura, porque senão dificulta muito o corte, tá? E aí, se esse recheio tiver muito duro também, na hora que for cortar, ele vai se separar do bolo, tá? Na ganache tenham cuidado, só repetindo para vocês, para ficar bem fixo aí na cabeça de vocês, ter o cuidado de não fazer com o bolo muito gelado, porque isso vai fazer com que o teu bolo rache, e ele pode rachar até depois de coberto, tá bom? E aí vai ficar aquela marca que lembra uma estria, né? No teu bolo, não é legal, então tenha esse cuidado desse bolo estar frio na hora de fazer a ganache. E na hora de fazer a cobertura, ter esse cuidado, né, dessa pasta não tá muito grossa e ficar com aquela pelezinha de elefante, aqueles rachadurinhas, nossa, agora passou um caminhão aí fora, aquelas rachadurinhas que fica na borda do teu bolo, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente gravou aqui rapidinho, perto da rua, então alguns barulhinhos de carro, peço desculpa para vocês, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e deixa aqui nos comentários aquilo que vocês querem, tá? Nos próximos vídeos, tá bom? Beijinho da Fê para vocês e até o próximo vídeo, tchauzinho!